Está com a gente aqui a gerente de farmacovigilância da Anvisa, a doutora Elaine Capucho. Doutora Elaine, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço pela oportunidade. A gente vai falar sobre tudo isso que está causando escândalo, né? Essa decisão meio sem sentido, envolvendo os jovens e adolescentes e tudo mais que envolve vacinação. Se você está acompanhando a gente aqui pelo rádio, quiser acompanhar em vídeo também, a entrevista da doutora Elaine está também no ar no nosso canal no YouTube, tá bom? Doutora Elaine, foi isso mesmo, né? A Anvisa não foi consultada pelo ministro Marcelo Queiroga, por alguma autoridade do Executivo, para definir essa não recomendação de vacinação de adolescentes de 12 a 17, não é isso? Agostinho, é importante dizer o papel de cada instituição no sistema de saúde, né? Então, a Anvisa, ela não precisa ser consultada para definições de políticas públicas de saúde. Sim, mas a Anvisa concorda com a decisão de não indicar essa vacinação? Porque aparentemente o que motivou isso foi essa informação, ainda sujeita a muitas dúvidas, de um jovem que morreu em São Bernardo, aqui no ABC Paulista, um jovem de 17 anos que tinha sido vacinado, mas não está claro, longe disso, até onde eu sei, que essa morte tenha sido provocada pelo imunizante. A Anvisa tem alguma informação sobre essa morte, sobre esse incidente? Se de fato tem relação com a vacinação desse jovem, doutora? Então, toda e qualquer efeito adverso, né, que é um efeito indesejado que acontece depois da imunização, pode ser relatado à Anvisa e informado à Anvisa, né? Então, todos os casos suspeitos de eventos adversos nós avaliamos. Então, em relação a essa suspeita específica, nós estamos fazendo a avaliação do caso. É importante dizer para os ouvintes, né, para toda a população, que a Anvisa sempre está atenta. A farmacovigilância, esse nome complicado, ela é a responsável por acompanhar todo e qualquer produto que está no mercado, inclusive aquele comprimido para dor de cabeça que se compra sem receita na farmácia. Todos os medicamentos que a Anvisa aprova, incluindo as vacinas, a gente mantém a monitorização por meio de um monte de mecanismos, incluindo a notificação, né, que são esses relatos que chegam até nós sobre os efeitos adversos. Então, em relação ao caso específico que você citou, nós estamos sim fazendo a investigação em cooperação, inclusive, com as vigilâncias sanitárias locais, para, de fato, tratar do caso. Tá, e por enquanto não há nenhuma confirmação de que a causa da morte foi a vacina ou não foi a vacina? Isso, ainda não há. Então, o posicionamento da Anvisa é o seguinte, né? Está mantida a relação benefício-risco para vacinação prevista em bula, incluindo os adolescentes. Então, nesse momento, a gente faz avaliação, como de qualquer outro caso, justamente para fazer essa avaliação benefício-risco, né? E ver se há relação ou não há relação com a vacina. Então, a gente precisa, de fato, apurar, entrar em detalhes do caso, saber se o paciente tinha comorbidade, não tinha comorbidade, quais outros produtos estavam fazendo uso, enfim. Tem vários detalhes que precisam ser avaliados, a gente ainda está em conversa com as agências reguladoras do restante do mundo, acompanhando os dados internacionais para chegar às conclusões. Quer dizer, se eu entendi bem, não foi o caso da morte desse rapaz, essa morte não justificaria, por enquanto pelo menos, a suspensão da vacinação dos adolescentes. Para a Anvisa, na orientação técnica, com os dados disponíveis até o momento, a gente mantém a relação benefício-risco. Quanto à posição do Ministério da Saúde, é sobre política pública, e aí a Anvisa não se posiciona, né? Isso é prerrogativa do próprio Ministério. Sim. Eu lembro, eu entendi perfeitamente. No organograma, o Ministério da Saúde, o Executivo, decide a sua política. Mas eu lembro, por exemplo, quando o presidente quis mudar a bula da cloroquina para que ela pudesse ser usada para o combate à Covid-19,
E o doutor Barra Torres participou de uma reunião, ele falou aqui com a gente, falou aqui com o Datena, inclusive, e ele disse que ele foi contra, de pronto. Não, isso não, mexer na bula, não pode mexer na bula. Quer dizer, em alguns assuntos a Anvisa tem voz ativa, pode ser consultada para autorizar ou não uma mudança, né, doutora Elaine? Isso, em todo assunto que envolve os produtos que estão no mercado, então os medicamentos, as vacinas que estão no mercado, sim, a Anvisa tem esse papel. Então, esse é o papel da Anvisa, de avaliar os dados disponíveis, usar a ciência para a tomada de decisão sobre constar ou não uma indicação, ou até uma contraindicação em bula. Certo. Então, só para a gente deixar muito claro, para a Anvisa, por enquanto, é recomendável, não há nada que contradiga, que coloque em dúvida a vacinação dos adolescentes. A Anvisa continua confirmando como algo necessário, algo desejável, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Exatamente. Tá certo. E agora, me explica uma coisa, doutora. É lógico, o Ministério pode tomar decisão, e tem tomado algumas decisões esdrúxulas mesmo, né? Nos últimos tempos tem sido assim, lamentavelmente. Agora, não parece absurdo o fato do Ministério indicar a não vacinação de adolescentes sem doença, mas continuar mantendo a vacinação de adolescentes com o mesmo imunizante para aqueles que têm comorbidades? Não parece um contrassenso inexplicável? Bom, mais uma vez, né, Agostinho, é importante a gente dizer assim, a aprovação de bula da Anvisa, ela é tanto para adolescentes com e sem comorbidades, não faz distinção, né? Então, a definição da política fica a cargo do Ministério da Saúde. Não, eu entendo, mas estamos falando de lógica agora, não é nem... Se há uma compreensão de que o medicamento pode representar risco para uma pessoa sã, ele não representa risco para uma pessoa com comorbidade? Não parece pouco razoável isso? Bom, tecnicamente, né, existe uma balança que é benefício-risco, né, então a pessoa com comorbidade, ela está mais suscetível, né, essas comorbidades para a Covid-19, elas estão mais suscetíveis aos danos graves da doença, né, então por isso que o início da vacinação também se deu com pessoas com comorbidades, idosos, né, porque eles estão mais suscetíveis. Então, falando em lógica, a ciência mostra isso, né, que há um risco maior para as pessoas com comorbidades. E quando a senhora fala do benefício-risco, são dados, quer dizer, a Anvisa, o poder público, vai recolhendo dados, levando em conta o número de pessoas vacinadas, quantas apresentaram alguma mudança, tiveram algum efeito colateral. É isso, né? É um levantamento maior que vai mostrando que, por enquanto, o benefício é, de longe, muito maior do que qualquer risco possível, né? É isso. Então, como que é feita essa avaliação pela Anvisa, né? Os dados de ensaios clínicos, isso para aprovação no registro, né? Os ensaios clínicos são os estudos realizados com as pessoas, fazem justamente essa análise. O quanto melhorou na imunidade, né? Quanto evitou da doença, o quanto evitou de hospitalização, o quanto evitou de óbitos, esses são os benefícios, né? E aí nós temos os riscos, os eventos adversos, que podem ser leves, moderados ou graves, até fatais, dependendo do evento adverso. Então, essa balança, isso tudo é colocado na balança para tomar decisão por registrar. Uma vez registrado num país, a política pública pode adotar, ou privada mesmo, dependendo do produto, e aí ele passa a ser comercializado. Então, existe uma função, que aí é a nossa função da gerência de farmacovigilância, de monitorar todos esses produtos e avaliar sempre, continuam aqueles mesmos efeitos adversos esperados no teste clínico? Normalmente, quando vem para o mercado, a gente tem um tempo maior de exposição das pessoas, de diversas etnias, né, idades, comorbidades, então a gente consegue ver também, por meio, né, desse monitoramento, se mantém aquele mesmo perfil que estava acontecendo anteriormente. Então, no caso de doenças como a Covid, a gente também precisa considerar qual é o cenário epidemiológico que a gente tem em cada país, por exemplo, né? O Brasil, a gente tem que avaliar aqui na nossa situação epidemiológica em relação aos benefício e risco, né?
Sim, eu não sei se a senhora tem os números na mão, ou pelo menos ordem de grandeza. Em números absolutos, o benefício chega a que ordem? Eu não sei se a senhora tem números ou de forma proporcional, 99% de sucesso na vacinação com Pfizer para adolescentes. A senhora tem algum número em mãos ou em mente aí, doutora? Esses números, eles vão mudando, né? É importante falar isso, eles vão mudando conforme a gente vai, por exemplo, tendo novas variantes, né? Sim. Então, em relação ao ensaio clínico, por isso que a gente precisa manter essa avaliação ao longo do processo. O que a gente vê é que países que estão com a vacinação mais adiantada, né, de adolescentes, eles estão se beneficiando sim dessa vacinação. Sim. E existe algum outro país, enfim, país representativo, que tem um histórico importante de saúde pública, de vigilância sanitária? Existe algum outro país que a senhora se recorde que tenha feito essa indicação de não vacinação de adolescentes? Olha, nesse momento não me vem à cabeça que é um país que recomendou a não vacinação. Porque cada país vai fazendo a sua avaliação de acordo com a disponibilidade de vacinas, inclusive, né? Cada agência regulatória também tem seu tempo de análise, então vai variar entre países, né? Mas o que a gente tem é que hoje ao menos 14 países utilizam, né, a vacina para adolescentes. Tá certo. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com a gerente de farmacovigilância da Anvisa, a doutora Elaine Capucho. Doutora Elaine, a senhora é mãe, não? Sou mãe de 2 pequenas. Pequenininhos? Pequenas, Milena e Catarina, 3 e 6 anos. Ah, não são adolescentes ainda. Mas eu imagino, Não. eu falo como pai também, né? E meu filho tem 19 e a minha filha tem 21. Os dois vacinados com a primeira dose. Eu fico imaginando, né, os pais que estão com toda a incerteza do mundo, né, primeiro torcendo para ter vacina, né, a gente estava torcendo, não chegava a vacina, depois aqueles momentos de, faltou vacina ali, faltou AstraZeneca, faltou não sei o que lá, agora vacina e surge eu imagino a dúvida que surge, né, que surge, quando há essa bateção de cabeça, o governo federal falando uma coisa, os governos estaduais falando outra, que tipo de prejuízo isso pode ter para a causa maior, que é de conscientização do cidadão sobre a importância da vacinação, doutora? É importante a gente ter as informações claras, né, acerca da segurança das vacinas. Então, a agência, ela se preocupa e cada vez mais em manter a população informada, né, é importante seguir as redes sociais da Anvisa, acessar o site, a gente tem feito toda a comunicação de risco acerca de todas as vacinas a tempo. Nós informamos, né, sobre inclusão em bula de reações adversas, porque isso a gente costuma falar que é comunicação de risco, né, dizer para a população que, olha, pode acontecer esse tipo de evento adverso quando você toma vacina, e aí ajuda a tomar a decisão quando há alguma contraindicação, né. Mas então é importante que a população procure informações adequadas, informações claras, né, sobre a vacinação. Doutora Elaine, esse caso da não indicação do governo federal para vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, ele tem a ver com esse caso que nós nos referimos, de São Bernardo, que até agora não tem relação nenhuma, né? É uma leviandade, é uma irresponsabilidade atribuir essa morte, nesse momento pelo menos, à aplicação da vacina. Mas foi a vacina Pfizer, né? Vacina Pfizer, que foi aplicada nesse rapaz de São Bernardo. Agora, há outros adolescentes que receberam não a Pfizer, mas a AstraZeneca ou a Coronavac. Em relação a essas duas, os dados que a Anvisa tem também apontam mais benefícios do que possíveis riscos, doutora? No caso de adolescentes, a Anvisa só aprovou a vacina Pfizer. Não foram submetidos, né, estudos, no caso da vacina da AstraZeneca para adolescentes, e no caso da Coronavac, nesse primeiro momento, né, a Anvisa solicitou mais informações acerca dos ensaios, né, dos estudos realizados. Então, erros podem acontecer, a gente chama isso, né, tecnicamente, de erros programáticos, que não são programados, mas é uma forma de se escrever isso em eventos adversos pós-vacinação, e eles são documentados justamente, a importância de documentar é justamente para que a gente possa acompanhar
né, o que está acontecendo com esses adolescentes que receberam a vacina que não está aprovada em bula pela Anvisa para adolescentes. Quer dizer, ainda vamos ter que aguardar um tempo, então vai ter que ser na raça, no dia a dia ali, para saber exatamente se haverá algum efeito indesejável ou não. Exatamente, é bom que a gente está aqui falando para tanta gente que ouve a rádio, né, que a população sempre questione, pergunte antes, né, de receber a vacina, principalmente os adolescentes, qual é a vacina, qual é o lote, pede para mostrar, né, tem tanta gente fotografando e filmando, mas é mais importante do que postar nas redes sociais, é você colaborar com a equipe de saúde. Então, é importante dizer que a equipe de saúde, ela está sempre, né, querendo o melhor, está ali, né, a gente admira muito toda essa equipe que está vacinando a nossa população e que sempre vacinou, né, no programa de imunização pelo país todo, e eles estão ali para fazer a vacinação correta, mas erros podem acontecer, os erros são humanos, né, e é por isso que quando dois checam, pode ajudar, né, a evitar esse tipo de erro. Então, não de forma educada, de forma cordial, né, a gente pode fazer esse questionamento, qual é essa vacina, né, eu posso ver o frasco? Eu acho que isso são coisas que a gente colabora com a equipe de saúde. Eu sou uma entusiasta, hoje é o Dia Internacional da Segurança do Paciente, então a gente está comemorando, né, eu sou uma entusiasta e uma estudiosa da segurança do paciente há anos, então isso faz parte da boa prática de administração de medicamentos, né, fazer essa checagem. É isso. Aliás, eu tomei a segunda dose, eu tomei Pfizer, tomei na terça-feira agora, estava ansioso para tomar a segunda dose, para completar o ciclo e tal, e a senhora estava comentando, me chamou a atenção, me recordei. A primeira dose que eu tomei foi rapidinho, a fila não era tão grande, mas era rapidinho, a enfermeira lá, pum, aplicava e já era. Foi super rapidinho. Nessa segunda dose, e acho que não é por acaso, demorou muito mais. A fila não era muito maior do que a primeira dose, mas eu percebi que a enfermeira mostrava a caixinha e mostrava lá para a data e a validade, e olha só quanto eu tô colocando e não sei o que, depois mostrava que estava vazio já o recipiente. Eu acho que isso... E aí a ansiedade vai lá em cima, né? Você fala, não vai chegar a minha vez nunca. Mas eu acho que evoluímos nisso também, né? Tanto da parte de quem do profissional de saúde, como principalmente do cidadão, né? Que está mais atento. Isso, e isso não quer dizer que a gente está desconfiado dos profissionais de saúde, muito pelo contrário, né, é uma parceria, né, a assistência à saúde, ela também depende da participação do paciente, da participação do usuário do sistema de saúde. Então, esse tipo de conduta, ela não só auxilia o próprio paciente, mas também a equipe de saúde, né, evitar erros, isso é uma boa prática, que a gente chama minimamente dos 5 certos, né, de conferir qual é a via que vai fazer, qual é o medicamento, qual que é a quantidade que vai, se está sendo no paciente correto, né? Então, essas são informações importantes que a gente tem que conferir antes de administrar o medicamento, incluindo a vacina. Tá certo. Doutora Elaine, eu queria falar com a senhora também sobre a dose de reforço, mas antes disso, só para a gente tentar arrematar essa história da vacinação dos adolescentes. Fica esse descompasso, né? Então, lógico, a senhora já disse isso, tecnicamente o Ministério da Saúde tem toda a autoridade para definir a política pública. Mas a senhora como especialista, qual seria o prazo desejável para que esse assunto fosse esgotado, né? Fosse resolvido? Ou vai ter a vacinação ou não vai ter? Porque, eu imagino, enquanto não se decide, não se chega a uma conclusão, foi um sentimento do presidente que fez com que o Ministério decidisse por não recomendar a vacinação. A partir de quanto tempo desse impasse nós vamos representar um risco? Porque as pessoas não vão ser vacinadas, algumas delas, né? E o vírus está por aí. A senhora, a Anvisa pretende procurar o Ministério? Cabe à Anvisa questionar isso? Enfim, em quanto tempo a senhora acha que seria necessário desvendar esse mistério e desfazer esse mal-entendido aqui? Eu acho que o que eu posso falar sobre, né, é a investigação dos casos. Eles, infelizmente, ou das suspeitas, né, dos casos suspeitos que a gente chama, eles não têm um padrão,
de tempo de avaliação, justamente porque depende da gente chegar, né, vocês aqui, jornalistas, sabem disso, a gente chegar às fontes, né, então nós também vamos a um processo de avaliação dos dados, de conseguir chegar até a maior parte dos dados sobre esses suspeitos, né, sobre as pessoas, como elas foram atendidas, até a gente também buscar informações internacionais. Isso a gente já fez, já temos, né, as avaliações, dados internacionais, nós já fizemos essa busca, agora mesmo estamos junto com as vigilâncias para conseguir essas informações locais, né, as informações sobre os casos suspeitos. Então, o quanto antes a Anvisa faz essa avaliação, conclui os casos e faz essa avaliação benefício-risco. Então, de novo, até o momento, para nós, a gente incentiva que a vacinação seja realizada, né? Mas até o momento, a bula aprovada pela Anvisa não está alterada. Sim, e a princípio foi um único caso, né, desse adolescente de São Bernardo. Sim. Em princípio, a gente tem uma suspeita de óbito relacionada à vacina. Importante dizer, suspeita, porque estamos fazendo essa avaliação para, enfim, sim, descartar ou relacionar a vacinação. Sim, o Guilherme estava lembrando aqui do caso das grávidas da AstraZeneca, né? Houve um caso também em que, pelo menos um, não sei se mais de um, em que se suspendeu até a vacinação de grávidas com AstraZeneca. Aquela história foi completamente esclarecida? Houve alguma relação de causa e efeito mesmo da morte com a aplicação da AstraZeneca, doutora? Então, essa avaliação, né, das gestantes, é importante dizer que até o momento nós não temos a indicação em bula para gestantes. Então, acontece quando a vacinação ela é feita, quando não está em bula, é por conta e risco do prescritor ou, né, da política que está aplicando, né? A Anvisa tem esse posicionamento, porque é o que a gente avalia e monitora aquilo que aprovamos em bula com base nos resultados de estudos, né? Há estudos aprovados para fazer avaliação em gestantes, né? E alguns em andamento no mundo, mas ainda não foram submetidos esses estudos para inclusão em bula das gestantes. Então é importante dizer que nesse caso a gente estava tratando de um uso off-label, que a gente chama, né? Que é fora da bula. Sim, então, só para deixar claro, no caso das gestantes, qual é a orientação, então? Ainda não há segurança sobre qual vacina deve ser aplicada, enfim, isso fica para a decisão de cada gestor? Isso, a Anvisa, nesse momento, não tem inclusão em bula e cada gestor vai fazer essa avaliação sobre relação benefício-risco e utilização da vacina. Situação difícil essa, né? Delicadíssimo. Assim, a gente entende, lógico, né? Lógico, a pandemia pegou todo mundo no contrapé, né? Ninguém não tem bula para lidar com pandemia, não tem um manual. E as vacinas foram surgindo no meio do processo todo, né? Mas é um caso inusitado esse, né, das gestantes, né, doutora? Agostinho, eu acho que é importante a gente até explicar, né, para os ouvintes como é que isso acontece, porque quando você vai fazer um ensaio clínico de qualquer medicamento, né, no mundo todo, normalmente você não inclui esses grupos mais vulneráveis, né, porque você está iniciando os testes, né, com esses produtos. Então, é natural que a gente leve um tempo para fazer essa inclusão, para que esses dados de segurança cheguem, para que os estudos sejam realizados. E nesse momento da pandemia, né, foi ainda bem, a ciência deu respostas rápidas, né, trouxe as vacinas rapidamente, e nós estamos monitorando, né, ao mesmo tempo que elas estão sendo rapidamente distribuídas no mundo. O que tem de vantagem nisso tudo? O mundo inteiro está fazendo farmacovigilância das vacinas, e são vacinas que são utilizadas em outros países também. Então, a gente consegue trocar informações com esses outros países e agilizar a tomada de decisão também aqui. Então, não é uma coisa nova que as gestantes não são incluídas inicialmente nos estudos, né? Então, essas informações, elas vêm vindo e vão acontecendo, né, com o passar do tempo. E tem sido bem ágeis, esse é um grande ganho da pandemia, embora a gente esteja no maior desafio, né, da nossa geração,
mas nós temos sido ágeis na troca de informações, né, com outros países, inclusive. E esse caso específico, muito particular das gestantes, isso ainda não está resolvido em lugar nenhum do mundo, não é uma situação nossa aqui particular? Não, não é uma situação nossa em particular. Tá certo. Nós estamos conversando com a doutora Elaine Capucho, que é gerente de farmacovigilância da Anvisa. Falamos bastante sobre essa questão dos adolescentes. Eu queria partir para o outro extremo, para o pessoal de maior idade e que está recebendo já a dose de reforço, a terceira dose. E aí surgiu também a discussão, né? Qual vacina seria a mais indicada para esse pessoal de 70 a mais ou 60 a mais. E a gente tem que dizer também, né, doutora, que no meio disso tudo a gente carece ainda de uma quantidade maior de imunizantes, né, que está sobrando. O ministro falou que estava sobrando vacina, mas eu não sei de onde ele tirou esse dado, porque não é o que a gente sente no dia a dia. E aí surgiram dúvidas, doutora, particularmente em relação à Coronavac, se ela seria a mais adequada para o pessoal com 70 a mais ou 60 a mais. Me parece que há estudos ou há indicações de que a imunização com a Coronavac não seria tão adequada para pessoas mais idosas. O que a senhora pode falar sobre isso? Os idosos, eles têm já naturalmente uma resposta imunológica mais aquém, né, dos adultos. A gente vai perdendo essa capacidade de responder, né, conforme a nossa idade vai passando. Então, com qualquer vacina, né, o esperado é que nessa população, de fato, exista uma diminuição da resposta imunológica, até por isso eles foram priorizados, e normalmente são priorizados, por exemplo, na vacinação contra a influenza, né? São os grupos prioritários. Sim. Então, hoje... Diga. Não, o que a gente recomenda, o que a Anvisa recomenda, é a vacinação dentro da prevista em bula, do que foi aprovado, né, de acordo com os estudos realizados. Sim. E em relação à faixa etária, porque é lógico que os estados e municípios têm autonomia para gerir esse processo, mas a princípio o governo federal indicava 70 a mais, não é isso? E o governo de São Paulo, por exemplo, está vacinando, vai vacinar, né, nesse processo todo 60 a mais. O que lhe parece essa diferença? Isso é significativo? Bom, a gente pode ser uma questão de prioridade de política pública, né, mais uma vez. Então, tendo a disponibilidade da vacina, é importante, uma vez definido, né, qual que é a população, que essa população não deixe de ir fazer a dose de reforço, né. Tá certo. Doutora Elaine Capucho, gerente de farmacovigilância da Anvisa, foi um prazer tê-la aqui no Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima, doutora. Eu que agradeço, Agostinho, aos ouvintes. Eu quero deixar um recado aqui para todo mundo. Não deixem de se vacinar quando chegar a sua hora. A gente só vai sair dessa se todo mundo se vacinar, né? E notifiquem a Anvisa qualquer efeito adverso que apareça, para que nós possamos avaliar e manter o monitoramento das vacinas em dia aqui junto com a população. Muito obrigada. E vacinar são as duas, quer dizer, na parte das vacinas são 2 doses, né? Tirando a Janssen, então tem que ser a primeira e a segunda dose, né, doutora? É isso aí, esquema vacinal completo. É uma dose, 2 doses. Se tiver que fazer reforço, vamos lá, né? A gente não pode perder essa oportunidade. Tá certo. Valeu, doutora Elaine Capucho falando com a gente, gerente de farmacovigilância da Anvisa, esclarecendo vários pontos aí, né? Vários pontos mesmo.